Evangelho, sábado da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da segunda semana do tempo comum, hoje memória de São Francisco de Sales, doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura do terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Jesus voltou para casa com seus discípulos e mais uma vez uma multidão reuniu-se à porta da casa onde o Senhor estava. E naquele momento em que toda essa gente se aglomeravam famintos pela palavra de Deus, necessitados da luz do Evangelho. Poderíamos dizer que essa multidão que se aglomera na porta do Senhor esperam de Deus a graça da palavra e do alimento do Evangelho. Ou melhor, da palavra, do anúncio da Boa Nova, que é a luz para os nossos passos, e ao mesmo tempo da proclamação, da ação, melhor dizendo, do Senhor enquanto anunciador da Boa Nova do Evangelho, pois acompanhavam-lhe prodígios e sinais. O Senhor curava os enfermos, expulsava o demônio e realizava todo tipo de obra de bondade. Por exemplo, consolava, amparava, acolhia. As obras de misericórdia estão sendo realizadas pelo Senhor. E aquela multidão de pessoas que se aglomera à porta, mais uma vez buscam a graça dessas duas bênçãos de Deus, a palavra que ilumine os seus passos e o sinal da sua misericórdia que se manifeste em favor de cada um deles. E Jesus, quase que em uma atitude incansável, novamente coloca-se ali para olhar e servir a todos aqueles que precisam de Deus. E a sua família não compreende isso. Quando os parentes de Jesus souberam, saíram para agarrá-lo, diz o texto, porque diziam que estava fora de si. E se impressionavam com essa disponibilidade e entrega do Senhor por todos aqueles que esperavam de Deus o tempo da misericórdia. O Senhor se entrega de maneira incansável pelo anúncio do Evangelho. É o bom pastor que se sacrifica, que se imola pela vida de suas ovelhas, que não mede esforços em consumir-se para que o reino de Deus seja conhecido e para que os homens sejam alcançados pela misericórdia do Pai. Esse testemunho, meus irmãos, nos marca, porque nem sempre as pessoas que estão à nossa volta compreenderão uma escolha de vida marcada por esse ideal e por esse significado. A incompreensão dos que estão à sua volta não impede que o Senhor mantenha a sua decisão e continue com o seu propósito. A firmeza do Senhor nesta hora em continuar
a sua obra e o seu propósito, será o sinal necessário para que aqueles que agora não compreendam consigam mais adiante compreender. Hoje a Igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, que entregou sua vida completamente no cuidado e no zelo por homens e mulheres através da catequese e da formação, para que pudessem amar a Deus e servi-lo de todo o coração. São Francisco de Sales nasceu em 1567, no Castelo de Sales, na região de Savoia, na França. Era de uma família nobre, mas ao mesmo tempo muito religiosa. Demonstrou desde tenridade uma grande piedade e inteligência. Recebeu uma educação muito qualificada e aos 12 anos fez espontaneamente um voto de castidade, consagrando-se a Deus. Por vontade do seu pai, no ano de 1588, então ainda jovem, ingressou na Universidade de Pádua para estudar direito. Mas a fé chamava-o com mais intensidade para outros caminhos e ele acabou por se dedicar à teologia em Paris e ali foi ordenado sacerdote no ano de 1593. De volta à sua região, exerceu diversas funções eclesiásticas como padre, sempre com zelo e sabedoria, conquistando a admiração de todos e com uma entrega incansável. Olha que bonito. Sem tréguas, São Francisco Sales se dedicava ao bem das almas. Aquele foi um tempo difícil, porque foi o tempo em que o protestantismo abre a página da Reforma, criando uma grande dispersão sobre a fé e a vivência do ensinamento dos apóstolos. São Francisco de Sales viveu numa região próxima, numa região que sofria grande influência dos calvinistas, e nessa altura eram profundamente anticatólicos e depois de fato vão assassinar muitos cristãos católicos. Com enorme fervor missionário, ele vai se colocar em marcha em uma expedição com o objetivo de ajudar 60.000 calvinistas de uma determinada região a compreenderem a beleza da fé católica e retornarem à comunhão. Ao longo de 3 anos, ele percorreu de maneira incansável essa região, enfrentando duras provações e perseguições, mas com uma inabalável paciência que vinha-lhe da misericórdia de Deus. Dirigiu as suas pregações, tanto aos adultos como às crianças, e conseguiu trazer uma grande multidão de volta para a fé. Estima-se que cerca de 40.000 pessoas retomaram o caminho da fé cristã. Depois, no ano de 1602, foi nomeado bispo para a cidade de Genebra. Também ali os calvinistas cresciam. E ele se dedicou de maneira incansável na missão pastoral de trazer de volta para a comunhão com a igreja aqueles que se tinham dispersado. Mas juntamente com isso, São Francisco de Sales começou a acompanhar uma senhora viúva chamada Joana Francisca Chantal. E dessa amizade espiritual vai nascer a Ordem da Visitação, a mesma ordem da qual sairá Santa Margarida Maria, 100 anos depois, a quem o Senhor entregaria as visões do Sagrado Coração de Jesus como conhecemos hoje. Também São Francisco Sales escreveu diversas obras sobre a vida espiritual, sendo um grande padre espiritual e orientador das almas. O Tratado do Amor de Deus e a Introdução à Vida Devota são 2 exemplos das obras mais fortes desse que, de maneira incansável como o Senhor, muitas vezes sendo taxado como louco,
se entregava completamente ao anúncio do Evangelho e ao ensinamento das almas. Mais tarde, no ano de 1622, ele parte e será beatificado poucos anos depois pelo Papa Alexandre VII e alguns séculos depois proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX. São Francisco de Sales sempre dizia: fazei tudo por amor, nada por força. É melhor amar a obediência do que temer a obediência. E uma outra frase dele: a santidade não consiste em fazer grandes coisas, mas em fazer as pequenas coisas com um grande amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Francisco de Sales e da Imaculada Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.